Olá, crianças! Que bom, que bom que você está vendo esse vídeo, porque a nossa história de hoje não está na Bíblia, mas é uma história bem interessante. O nome da história é A Boneca que Cresceu. Como é que é isso? Então fica atento até o final para você entender bem essa história. Olha, é tão bom participar de um aniversário, ir para a festa de um aniversário, não é? Comer aquele bolo, aqueles docinhos, as lembrancinhas. Rosana e Rodrigo também gostavam muito de aniversário. E faltava apenas poucos dias para que o seu aniversário de 7 anos chegasse. Mamãe disse que ia fazer um bolo bem gostoso, que só ela sabia fazer. Papai disse que ia fazer as brincadeiras para os meninos lá da vizinhança. E eles não tinham muito dinheiro para comprar presente. E sabe de uma coisa? Os próprios meninos confeccionavam seus brinquedos e coisas assim. Então, lá no fundo do quintal da casa havia um cavalo e uma cocheira. E também uma plantação de milho, de feijão, de arroz, verduras e legumes que papai vendia para sustentar a família. Não havia loja, essas coisas assim. Então, eles mal compravam roupas para eles. E nem brinquedo, né? Que não havia loja para brinquedos. Mas a dona Ana, a mãe dos gêmeos, ficou pensando o seguinte: mas um aniversário sem presente não seria um aniversário feliz. Então, naquela noite, quando os meninos foram dormir, Rosana e Rodrigo, ela conversou com seu esposo e disse: como é que nós vamos fazer? Então, eles resolveram que cada um iria providenciar, ia fazer um brinquedo para seus filhos. Mamãe ficou responsável de fazer um brinquedo para Rosana e papai ficou responsável de fazer um brinquedo para Rodrigo. Então não demorou muito. Mamãe começou a fazer, pegou um pedaço de pano, começou a pegar também algumas coisas assim, por exemplo, couro para fazer um sapato. Ela queria fazer uma boneca. Pegou um pedacinho do cabelo lá do rabo do cavalo para fazer, né, o cabelo da boneca e um retalho lá, e começou a fazer essas coisas e estava formando uma linda boneca. Depois que ela cortou tudo aquelas coisas, ela pensou: eu vou preencher com o quê? Já sei. Ela foi lá então, lá no quintal onde tinha um depósito, ela pegou arroz, já ainda com casca. Não é esse arroz que você tem em casa não, que a mamãe compra no supermercado não, um arroz com casca. Ela encheu, preencheu, né, colocou dentro da boneca e fez um lindo chapéu. E olha só a boneca como ficou linda, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, bem parecida, não é verdade? E cada dia ali arrumando uma coisa ali, colocando um laço ali, ajeitando lá o sapato. E olha só, um dia, faltava apenas assim, poucos dias para o aniversário, quando o papai fez o tempo devocional com as crianças, com versículos, cantando e colocou os meninos para dormir, a mamãe chegou para ele e disse: olha, querido, já fiz a boneca para a Rosana. E você? Ele lembrou que ele nem tinha começado ainda, mas ele disse: não se preocupe, eu já sei o que eu vou fazer. Então, nos próximos dias, à noite, ele começou a trabalhar no brinquedo de Rodrigo. E mamãe sempre olhando para ver se estava faltando alguma coisa na boneca. Finalmente, na manhã do aniversário, quando as crianças receberam aqueles presentes, olha só, Rodrigo ficou tão feliz com seu patinete e Rosana então com sua boneca. Para ela não existia uma boneca mais linda e ela deu o nome de Carolina. Seu nome vai ser Carol. E onde ela ia, levava a boneca, menos para a escola, porque a mamãe disse: não pode levar a Carol para a escola. Então, na hora de comer, ela comia e fazia de conta que dava dando comida para a boneca. Na hora de dormir, dormia com ela. Quando ia brincar, levava a boneca também. Mas ela resolveu o seguinte: vou arranjar um lugarzinho para você ficar. E tinha uma cadeira lá que ela ficava lá, colocava lá a Carol, ficava sentadinha ali. E aí todo mundo sabia que aquele local ali era da Carol. Então,
As semanas se passaram, né? Ela sempre andando com a Caroline. E um dia os meninos foram ajudar papai no plantio do feijão. Enquanto estava ajudando, aconteceu que, sem querer, Rodrigo derrubou uma lata de feijão. Então, o papai veio perguntar: foi você quem espalhou o feijão, Rodrigo? Não, não, papai, eu acho que foi o campeão. O campeão era o cachorro. Mas naquele momento, Rosana disse: olha só, Rodrigo, você sabe muito bem que derrubou a lata do feijão quando corria atrás de mim. E naquele momento, o papai então falou para ele: sendo assim, filho, volte para casa e fique lá. A Rosana vai ficar aqui, vai me ajudar. Ele ficou com tanta raiva e ele disse: dedo duro. E papai então olhou para ele e disse: além de mentir, você também está brigando com sua irmã? Vá logo para casa e pense no que você fez. E ele foi com muita raiva. Então ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou me vingar dela. Eu vou fazer alguma coisa, ela vai ver. Nunca mais ela vai me dedurar para o meu pai. Quando ele chegou em casa, ele viu lá a Carol sentadinha lá. Ah, já sei, lá está a queridinha dela. Então ele pegou a boneca, saiu correndo, foi lá pro fundo do quintal e ele abriu um buraco, cavou um buraco, colocou a Carol lá dentro. Então enterrou a boneca. Pronto, nunca mais ela vai ver a queridinha dela. Que coisa triste, não é verdade, crianças? Mas sabe, depois que Rosana chegou, foi procurar a boneca, procurou por tudo quanto era canto. E papai até perguntou: foi você, Rodrigo? Você deve ter escondido a boneca. Conte logo, onde é que está a boneca? Não, papai, eu não peguei na boneca de jeito nenhum. Ele até ficou fingindo lá, procurando com a Rosana, né? E por vários dias fez de conta que ajudava a pobre Rosana a procurar a boneca. E como ela ficou triste, e os dias foram se passando, Rosana já estava conformada realmente que talvez até pensou que alguém pegou a boneca. Os dias se passaram então, mas certo dia, quando a família estava lá na igreja, na escola dominical, quando o pastor estava pregando na palavra de Deus, lá no livro de Números 32 e 23, que diz o seguinte: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aqui nesse versículo, né, Deus está dizendo o seguinte: estejam certos de que seu pecado vai achar você. Não podemos esconder nossos pecados. Deus sabe tudo e os pecados escondidos um dia serão revelados. Naquele momento, o Rodrigo sentava lá no banco, achando que o pastor estava falando diretamente para ele. Mas ele ficou pensando: não, ninguém vai saber, ninguém viu quando eu enterrei a Carolina. Será que ninguém viu? Deus viu, Deus o Criador de todas as coisas, ele viu. Então, ele pensou o seguinte: eu enganei todo mundo, pois até ajudei a procurar a boneca. Além disso, já se passaram tantos dias, todos esqueceram do que aconteceu. Mas naquele mesmo dia, logo depois do almoço, um vizinho veio para casa, veio lá na casa do seu José, que é o pai de Rodrigo, e perguntou: o que o senhor plantou atrás da cocheira? E ele: não há coisa alguma plantada atrás da cocheira, não, respondeu o seu José. Não, insistiu o amigo, há ali alguma coisa nascendo e o formato dessa coisa é bem interessante. Então a família foi com o vizinho para ver o que é. E naquele momento eles viram: mas o que é isso? Perguntou Dona Ana com admiração. Naquele momento, Rodrigo disse: a boneca cresceu, a boneca cresceu. O pastor tinha razão. Saber que o vosso pecado vos há de achar. Na verdade, crianças, Carolina cresceu. Lá estavam os braços, pernas e todo o corpo em broto verde. Rodrigo não podia imaginar que o enchimento da boneca era de arroz com casca.
A chuva e o sol fizeram o arroz germinar, brotar. E assim o pecado de Rodrigo foi descoberto. E sabe de uma coisa, criança? Vocês acham que só o pecado de Rodrigo vai ser descoberto? A palavra do Senhor diz, né? Que todos nós somos pecadores e um dia vamos prestar conta com o nosso Deus, tá? Será que você acha que Deus não ouviu as mentiras que você fez ou aquela coisa que você pegou de alguém, caso você tenha feito isso? Isso é pecado. A Bíblia diz que o pecado é uma coisa muito séria. O pecado é contra Deus. Todos nós nascemos no pecado, com o desejo de fazer coisas que não agradam ao nosso Deus. Como falei para vocês, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, né? O Deus, o Criador de todas as coisas, que criou você, que te ama muito, que está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. O céu é um lugar perfeito. Ele te ama tanto que enviou do céu o seu Filho, o Senhor Jesus, para perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus pagou o preço, ele foi castigado em nosso lugar, ele derramou o seu sangue. A palavra do Senhor diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele morreu de boa vontade, mas ele não ficou morto para sempre, ele ressuscitou, ele está vivo. E porque Jesus está vivo, está lá no céu, ele tem o poder de perdoar os seus pecados. E naquele momento, crianças, Rodrigo não podia continuar mentindo. Ele teve que contar toda a verdade para os seus pais. E então, depois que o vizinho foi embora, o papai reuniu a família toda, né, para conversar sobre o que tinha acontecido. E então, para encerrar o assunto, Rodrigo teria que pedir perdão primeiramente ao nosso Deus, porque o nosso Deus diz, lá, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessar é contar para Deus aquilo que você fez de errado, arrependido, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ele também teria que pedir perdão a Rosana e a seus pais por ter feito isso, não é verdade? Rosana perdoou, sim, os pais também. E Rodrigo aprendeu uma grande lição. Ele aprendeu uma grande lição agora, porque nós não podemos fazer as coisas escondidas, achar que não vai ser descoberto. Deus vai mostrar em algum tempo. Lembra o versículo que chamou a atenção dele? Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabe, depois disso, Rodrigo sentiu-se uma grande paz no seu coração. Uma grande paz, que alívio. Ele não estava mais carregando aquele peso que estava no seu coração. E você, criança? Você fez alguma coisa escondida do nosso Deus? Confesse seu pecado, tá? Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, confesse seus pecados. Diga para Deus que você fez de errado. E peça perdão, que ele vai perdoar você, porque ele é fiel. E você ainda que não tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode, né, ter o seu coração limpo. Você viu que você tem pecado, que você faz coisas erradas, mas Jesus, Deus amou tanto você, o Deus criador de todas as coisas, né, que criou o lindo céu, o Deus eterno, enviou do céu o seu Filho para morrer naquela cruz pelos seus pecados, para que um dia, né, se você pedir perdão, o seu coração, em vez de ficar assim, ele pode ficar limpo, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, baixe sua cabeça, fale com Deus, conte para Jesus os seus pecados e peça a Jesus para perdoar. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia. Até a próxima lição.